Existem muitos softwares que a gente pode usar na pesquisa que podem ser gratuitos ou pagos. E eu queria falar para você de 3 softwares que eu uso no meu doutorado, que são gratuitos e são muito úteis para gente que trabalha com materiais. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai deixando o seu like, se inscrevendo aqui no canal e compartilha com todo mundo, porque esses softwares são muito bons e são gratuitos, então qualquer pessoa pode utilizar e você pode usar eles para diversas coisas e eu vou explicar cada um deles nesse vídeo. A propósito, meu nome é Vinícius Aranda e eu sou engenheiro de materiais. Bom, o primeiro software que eu quero falar para você é o Vesta. Ele é um executável, né? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E é um software que a gente consegue utilizar para fazer bastante coisa. Então vamos aqui no PC que eu vou te mostrar e vai ficar um pouco mais fácil. A carinha do programa é essa daqui, né? Ele é um executável, então provavelmente você não vai ter problema de executar ele no seu PC, tá? Ele não é pesado e ele tem um monte de função. Então vamos só passar um modo geral aqui para ele, para te mostrar. Então aqui a gente vem em File, Nova estrutura. Então a gente consegue fazer o seguinte, a gente consegue colocar átomos de vários elementos aqui, a gente consegue colocar a ligação química, então a gente consegue construir um polietileno, uma estrutura de um ferro, de um aço, toda a estrutura cristalina. Então, se você entender um pouco melhor de cristalografia, vai ajudar muito para você fazer isso daqui. Então, em nova estrutura, a gente pode vir aqui em célula unitária, então a gente vai escolher aqui, né, o sistema, qual vai ser, molecular, tal, triclínico, monoclínico, e aqui vai depender do que você quer. Então vamos começar, por exemplo, com um cúbico IM3M, que vamos colocar aqui como se fosse um ferro. Esse aqui é o parâmetro de rede, vai ser a distância de ligação entre dois átomos, por exemplo, de ferro. Vamos dar um OK, estrutura a gente põe em novo, para a gente poder colocar aqui o tipo de elemento, vamos colocar aqui ferro, então aqui a gente já pode dar OK, e aqui a gente tem, né, uma célula unitária do ferro, e aqui, né, com uma distância de ligação aqui de 3 angstroms, e como é um cubo, todos os lados têm 3 angstroms. O que dá pra gente tirar de informação aqui? A gente pode salvar esse arquivo aqui em arquivo CIF, né, que é uma coisa que a gente vai ver no próximo programa, mas aqui também a gente consegue fazer o download desse arquivo pela internet de forma gratuita, e aí eu posso em outro vídeo mostrar para vocês, mas aqui é uma coisa que é muito legal, que a gente pode vir aqui em utilidades e vir aqui em padrão de difração. Então a gente pode vir aqui em condições, colocar para 1 e aí a gente vai colocar para ele calcular. O que ele vai calcular? Ele vai calcular quais são os pontos de reflexão, né, com a intensidade 100% e as outras intensidades, e o plot do padrão de raio-x que vai ter dessa estrutura que a gente montou. Como é um ferro com estrutura que é o CCC, ele vai ter esse padrão de raio-x, que é bem típico de estruturas com estrutura cúbica de corpo centrado, que vai ter 3 picos. Então, se você tiver um material e você quiser saber como é o padrão de raio-x dele, você pode construir ou baixar o arquivo CIF, abrir pelo Vesta e plotar ele aqui para ver se bate com o seu material. O segundo programa que eu uso no meu doutorado, que é gratuito, é o GESAS2, que é um programa que a gente consegue utilizar o padrão de raio-x que a gente calcula, que a gente determina lá na máquina, lá no laboratório, e usar o arquivo CIF que a gente consegue baixar ou consegue produzir através do Vesta para fazer os cálculos, né, para a gente fazer o que a gente fala de refinamento de Rietveld, que é basicamente para a gente conseguir calcular quais são os parâmetros de rede, né? Lá do nosso cubo seria só a aresta, né, que tem os lados são iguais, então a gente só precisa determinar um parâmetro de rede, mas tem estrutura que a gente precisa determinar 2 ou 3, e aí vai depender da sua estrutura e aí que você tem que saber disso. Mas eu vou mostrar aqui para você basicamente como que é a cara dele e vou deixar também o link na descrição para você fazer o download desse programa. Quando você abrir esse programa, ele vai aparecer desse jeito, vai aparecer essa caixa aqui, né, que ele usa o Python para poder fazer a abertura do programa, mas ele vai abrir 2 abas, né, e a gente vai abrir essas 2 abas. Nessas 2 abas a gente vai importar o nosso padrão de raio-x, né, através do import, que é o arquivo que a gente vai expor lá da máquina de raio-x, né, fazer toda a medida pra gente, e a gente vai vir aqui em Power Data e vir em Gas File, né, e a gente escolhe o arquivo. Um ponto importante é que esse arquivo aqui tem que estar em TXT. Se você não colocar em TXT, ele não vai abrir, vai dar um erro. Abrindo aqui, você tem que colocar também o seu arquivo CIF. Você vai vir na mesma aba em Import e vir aqui em Fase, e você pode vir em Gas Format File ou você pode escolher o CIF File. De qualquer forma, tem que ser o arquivo CIF que você vai utilizar para fazer o cálculo lá, né, do seu material. Se você tiver mais de uma fase, você tem que ter mais de um arquivo CIF. Mas eu posso fazer um outro vídeo falando como fazer isso aqui nesse programa, mas é o refinamento de Rietveld que a gente faz aqui quando a gente calcula os parâmetros de rede do nosso material. Esse aqui é um programa bem legal, muito simples de utilizar, né? Ele é aberto, sempre tem atualização, e é um adendo que eu conheci o cara que fez o programa,
nome dele é Bob, eu conheci ele lá no Canadá quando eu tive em 2019 e é um open source aí que tá aí muito legal. Tem outros programas que fazem a mesma coisa, mas são pagos, mas esse daqui, por ser aberto, né, e ter toda essa possibilidade, é muito legal. Eu vou deixar também na descrição o artigo do Bob que ele publicou sobre esse programa aqui e você pode dar uma olhada, né? Você pode também referenciar ele nos seus artigos, nos trabalhos que você utilizou esse programa, por exemplo. Beleza? Agora então bora para o próximo e último software que eu uso, que é gratuito no meu doutorado. Bom, o último programa que eu quero recomendar aqui para você, que também é gratuito, você deve conhecer ele aí, ele é bem famoso, bem conhecido já, que é o ImageJ. Ele é um software bem simples também, é um executável, que é para a gente tratar a imagem que a gente vai tirar lá no microscópio óptico, ou microscopia eletrônica de varredura, ou até de transmissão, e a gente consegue fazer uma variedade de coisas. A gente consegue calcular distância, área, né, concentração de regiões baseados, né, em toda a distribuição de cor, enfim, dá para fazer muita coisa. Eu vou mostrar para você só a carinha dele e também vou deixar o link na descrição para você poder baixar ele e poder utilizar no seu projeto ou na sua pesquisa. Ele é um executável, então eu vou abrir ele aqui, né, o ImageJ. Ele abriu e aqui eu consigo colocar qualquer coisa, né, qualquer imagem. Eu só preciso vir aqui em imagem, abrir e aqui vamos ver. Ó, eu vou colocar essa imagem que é do anel, foi a última imagem que eu abri, inclusive isso aqui não foi publicado ainda, né? Na verdade não foi postado no YouTube ainda, você está vendo em primeira mão. É uma foto que eu tirei do meu anel, da minha aliança, né? Que logo que eu comprei começou a sair pedaço do ouro e aí a gente foi lá no MEV e tirou uma imagem, né? Eu e o Vitão, lá no LCE. E eu ainda prometo que eu vou fazer esse vídeo sobre esse anel aqui, ainda não deu tempo. Mas aqui a gente consegue ver, a gente consegue fazer várias coisas. A gente consegue ver qual que é essa espessura, qual que é esse tamanho, ou a gente pode calcular, por exemplo, qual que é essa área aqui, né? Ou uma outra área, não importa. A gente pode fazer várias coisas. E esse é um software aberto, né? E é muito legal, é muito útil, muita gente usa. É muito comum usar, né? Principalmente o pessoal aí do DEMA. Já vi vários artigos do pessoal usando esse software para fazer artigo, para fazer trabalho de dissertação, TCC, mestrado, não importa. Mas todo mundo conhece esse software, ele é muito simples de utilizar. Tem muita coisa na internet sobre ele, mas eu também posso fazer em algum momento um vídeo sobre ele, né? O que dá pra gente utilizar aqui, né? Principalmente nesses resultados aqui do anel, que é uma coisa legal de ver, né? Que é uma coisa que a gente conseguiu ver foi, por exemplo, aqui a espessura, né, da camada de ouro. Tem outras imagens legais também que a gente consegue ver até melhor sobre o que tinha aqui no meu anel, mas vou deixar com vocês aí no comentário, se vocês quiserem tá vendo isso aí de uma forma mais completa, eu posso estar fazendo. Se você tiver alguma dúvida de algum desses softwares e eu puder ajudar, deixa aqui no comentário também o que você queria saber sobre cada software, ou se você não conseguiu fazer alguma operação, alguma coisa, eu posso tentar te ajudar, mas você tem que me avisar. E aproveitando isso, queria pedir para você curtir esse vídeo, assinar o canal e compartilhar também com o pessoal, porque são softwares muito legais, muito úteis e são, na verdade, open source. A gente não precisa pagar nada para utilizar eles, a não ser fazer a referência, né, no nosso trabalho, no nosso artigo, na nossa dissertação, trabalho, enfim, o que você estiver fazendo que precisa utilizar esses softwares aqui. Beleza? Muito obrigado e até mais!